Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o delegado titular da DERC, Dr. Antônio Randon. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no nosso Instagram, inscreva-se no nosso canal. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Cidade, onde nós estamos todos os sábados às 12h25, sempre com um assunto muito palpitante. E o assunto de hoje então, gente, não saia daí, não desligue, não mude de canal, porque vocês vão ter um assunto muito importante. Nós estamos no Churrasco da Vila. O Churrasco da Vila sempre oferece aquela costela de chão fantástica, maravilhosa, onde você tem não só isso, você tem o melhor da carne, você tem aqui tibone, você tem o short rib, tem assado de tira, a picanha, e se você não quer carne, então tem também aquele franguinho assado que é maravilhoso. O Churrasco da Vila não deixa você sair daqui com água na boca, não. Você pode ouvir e ficar com muita vontade, mas você vai comer, porque aqui, sem falar que está no centro da cidade, numa casa bastante antiga, onde você tem um estacionamento que é um verdadeiro bosque. Nós estamos na natureza, contemplando esta natureza, vendo. Tanto é que é um pouquinho quente, hoje está um pouquinho quente, mas muito em breve o Extremanóis vai se enganjar também nessa campanha. Nós vamos climatizar isso aqui, e aí vai ficar 10 vezes melhor do que é, porque a comida boa, um bom atendimento e o sabor inigualável, Churrasco da Vila tem, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal. Delivery, almoço e jantar, 98455-5227. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Antônio Randon, delegado titular da DERC. E o nosso assunto hoje vai ser principalmente para você de uma idadezinha mais avançada, que é a figura central dos bandidos. Nós vamos passar para vocês algumas das coisas que a gente precisa saber. Quando você chega a uma determinada idade, o seu condicionamento mental cai bastante, e nisso você fica fragilizado. Então, doutor, os crimes cibernéticos, já que o senhor é um especialista na área, quantos existem e quais são? Então, a internet ela veio de forma permanente hoje na vida de qualquer pessoa. Ninguém mais trabalha sem ter acesso à internet. Nem vive. Nem vive, exatamente. Nós temos o Elon Musk, né? Ele até comenta que hoje nós já somos considerados ciborgues, porque o celular já é uma extensão do nosso corpo. E o aparelho celular é justamente aquele aparelho que contém tudo da nossa vida, tudo. Desde nossos contatos, nossos parentes, dos sites que a gente acessa, das nossas redes sociais, dos nossos bancos, das instituições financeiras que a gente movimenta nosso dinheiro. Então o celular hoje ele tem a vida da pessoa na mão. E ninguém mais vive sem um celular. E você me perguntou quais são os crimes. Os crimes estão previstos no nosso Código Penal desde 1940. 40? Desde 1940 nós temos o Código Penal brasileiro. Há crimes deste Código Penal que são executados pela internet. Apesar de nós termos também crimes muito específicos da internet, que surgiu lá em 2012, com a famosa lei conhecida como a Lei Carolina Dickmann, que era uma atriz global, que teve um notebook dela invadido por hackers, que conseguiram extrair 36 fotografias íntimas dela. E esses criminosos entraram em contato com ela e tentaram extorquí-la, pedindo um certo valor em dinheiro. Caso ela não entregasse, eles iam divulgar essas fotos. Veja bem, naquela época, Edson, não havia a criminalização da conduta de invadir o dispositivo eletrônico. Então, o fato dos criminosos, os hackers, terem invadido o notebook era uma conduta que o Código Penal não abraçava. Então, eu podia, naquela época, invadir um dispositivo eletrônico e nada poderia acontecer comigo. Eles foram responder pelo crime de extorsão, por terem extorquido a vítima lá, exigindo um valor em dinheiro para que eles não divulgassem as fotos. Diante dessa comoção nacional que aconteceu, a atriz não concordou com o que os criminosos estavam exigindo, procurou a polícia conseguiu chegar nos criminosos e ela não fez o pagamento do dinheiro. Isso levantou aquela discussão, afinal, o que é um crime eletrônico?
Doutor, bem oportuno essa sua colocação. Quando se fala num homicídio, o investigador ele tem todo já um aparato de fazer o cerco e fechar aquela investigação. No caso de um crime cibernético, às vezes o cara não está aqui no Brasil, às vezes o cara está num lugar tão distante, invade o seu site, invade a sua rede social e pratica um crime desse. Como que a polícia está agindo no intuito de tentar pegar esse bandido, pegar esse pilantra? A internet, por mais que pensem, ela não é um terreno anônimo. Por mais que você ache que você consegue travestir o seu cadastro, o seu usuário, a internet ela deixa um rastro. Então a polícia ela consegue seguir esse rastro. Claro que tem informações que a gente tem que fazer cautelares, representar para o Poder Judiciário a quebra daquele sigilo. Nós temos o Marco Nacional da Internet, que define o seu direito à privacidade, esse tipo de situação. Mas se você se torna um objeto de investigação, a polícia inicia a investigação pedindo os dados cadastrais, que não precisaria de ordem judicial, que na maioria das vezes os dados cadastrais são de laranjas. O criminoso se utiliza de um CPF qualquer, de um às vezes conhecido, ou então um CPF que ele adquiriu aí de outras formas de cadastro. Aí ele já está incorrendo em um crime, falsa identidade. Então quando o criminoso cria um usuário, uma página fake, ou um número de telefone fake, utilizando dados cadastrais de outra pessoa, ele já está incorrendo no crime de falsa identidade. E a conduta dele, utilizando aquele perfil falso, em extorquir, ou invadir dispositivo eletrônico alheio, subtrair fotografias íntimas ou informações sigilosas, já incorre em outros crimes que vão se acumulando. Mas você mencionou uma situação que realmente, infelizmente, a gente fica de mãos atadas, quando a gente percebe que o criminoso está fora do país. Nesse sentido... Nem todos os países têm o tratado, né? Exatamente isso. São crimes muito específicos no ambiente da internet. Normalmente o estelionato sentimental, que inclusive tem uma plataforma de vídeos, a Netflix, que tem uma série que retratou muito bem isso, o golpista do Tinder. O que é? São usuários fora do país, normalmente de países com a língua portuguesa, que criam perfis fakes em plataforma de mensagem como o Facebook, como o Instagram, e vão disparando várias iscas para todo tipo de usuário que eles encontram, até que uma morde a isca. E aí eles se dizem normalmente militares, engenheiros, com trabalho fora do país. Pois mas aí é que tá a malícia da coisa, doutor. As pessoas não estão vendo, pô, se o cara é um engenheiro, se o cara é um militar, ele não tem necessidade de estar pedindo dinheiro para uma pessoa de lá. Mas veja como eles são hábeis em iludir a vítima. Eles iniciam uma relação emocional. Eles não pedem dinheiro. Eles passam às vezes meses conversando com a vítima, mandando fotografias que não são deles, são fotografias completamente extraídas da internet. Qual é o erro da vítima nesse momento? Que ela tem que acender a luzinha. Nunca é feita uma chamada de vídeo, é só mediante fotografias. Ela nunca teve o acesso real da imagem dele, a não ser das imagens que ele envia. Então ela tem que levantar uma suspeita. E a forma de pedir dinheiro não é uma forma como se estivesse exigindo. Ele fala, por exemplo, que quer enviar um presente para ela, mas ele está muito longe, está num navio, e ele já encomendou o presente, e o presente, por algum problema alfandegário, está parado no Panamá ou está parado em Guarulhos, prestes a chegar até o destino da amada. E aí, nesse momento, ele pergunta se ela pode pagar a taxa de liberação desse presente. E a taxa de liberação, ela está falando com um estrangeiro, é $1.000, são $2.000, convertendo em reais é 5.000, é 6.000 reais aí que ela acaba enviando. Tem vítimas que chegam na nossa delegacia, e mesmo a gente mostrando para elas que elas estão realmente caindo num golpe, elas ainda têm dificuldades em acreditar. Incrível, né, gente? Olha, eu vou fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando dos crimes cibernéticos. Voltamos já.